Uma armadilha comum no início da prática clínica em terapia cognitivo-comportamental é a pressa para intervir o quanto antes. Mas afinal, quando exatamente começa a intervenção em TCC? É sobre este assunto que vamos falar neste vídeo. Então seja bem-vinda à Comunidade Clínica com Propósito. Eu sou Ariane Luz, psicóloga clínica e especialista em terapia cognitivo-comportamental e supervisora com foco em desenvolvimento de competências clínicas. E você também me encontra no Instagram, no @psi.arianeluz. Especialmente no início da prática clínica, é muito frequente o terapeuta estar em sessão com a sensação de que precisa fazer algo logo, propor uma técnica, oferecer uma estratégia ou tentar promover alguma mudança imediata no problema trazido pelo paciente. E quando isso não acontece nas primeiras sessões, pode surgir uma certa insegurança. Será que eu deveria estar fazendo mais? Será que eu já deveria estar propondo alguma intervenção? Que intervenção eu posso aplicar neste momento para este problema? Essa pressa pode levar a um fenômeno bastante discutido em supervisão clínica: a intervenção prematura, que acontece quando o terapeuta tenta modificar um problema antes de compreender adequadamente como ele funciona na vida do paciente. Por exemplo, quando tentamos questionar um pensamento automático sem ainda entender quais crenças organizam aquele padrão de pensamento, ou quando propomos uma estratégia comportamental sem compreender ainda qual função aquele comportamento está cumprindo no funcionamento psicológico do paciente. Usando um exemplo clínico simples, imagine um paciente que relata ansiedade intensa em situações sociais. Nas primeiras sessões, ele diz: "Eu travo quando preciso falar em público, tenho medo de falar algo errado, as pessoas vão perceber que eu sou inadequado." Se o terapeuta, logo nas primeiras sessões, propõe diretamente uma estratégia de exposição comportamental, pedindo que esse paciente comece a se expor a situações sociais desafiadoras, existe uma chance grande de a intervenção gerar resistência ou pouco engajamento. Não necessariamente porque a técnica esteja errada, a exposição é de fato uma estratégia muito utilizada para a ansiedade social. Mas se ainda não compreendemos quais crenças estão organizando aquela ansiedade, como por exemplo, medo intenso de avaliação negativa ou crenças de inadequação, a intervenção pode ser aplicada fora do ponto certo do caso, fora do timing. Mas existe aqui uma perspectiva muito importante dentro da TCC. Porque na prática, intervenção não começa apenas quando aplicamos uma técnica específica. Na TCC, uma intervenção pode ser compreendida como qualquer ação clínica intencional que modifica a forma como o paciente compreende ou se relaciona com a sua própria experiência. E quando olhamos dessa forma, percebemos que muitas intervenções importantes acontecem logo no início do processo terapêutico, mesmo quando ainda estamos na fase de avaliação e conceitualização do caso. Por exemplo, quando explicamos ao paciente como funciona o modelo cognitivo, já estamos realizando uma intervenção. Quando mostramos a relação entre pensamentos, emoções, comportamentos e fisiologia, ajudamos o paciente a desenvolver algo fundamental para o processo terapêutico: consciência sobre o próprio funcionamento psicológico e comportamental no mundo. Essa psicoeducação muitas vezes já começa a produzir pequenas mudanças. O paciente passa a observar seus pensamentos com mais atenção, começa a perceber padrões emocionais e inicia um processo de reflexão sobre a própria experiência. Outro exemplo são as tarefas entre sessões. Elas ampliam o processo terapêutico para o cotidiano do paciente, permitindo que ele observe padrões, registre situações importantes ou experimente novas formas de lidar com a experiência da vida real, mesmo quando no início a tarefa é apenas observar ou registrar situações e pensamentos. Além disso, algo que muitas vezes passa despercebido é que avaliar também é uma forma de intervir. Quando conduzimos perguntas que ajudam o paciente a explorar melhor suas experiências, quando organizamos junto com ele eventos importantes da sua história ou começamos a identificar padrões recorrentes de pensamento e comportamento, estamos construindo algo essencial para a TCC, a formulação de caso. E é justamente essa formulação que permite que as intervenções posteriores sejam mais direcionadas e estratégicas. Sem esse mapa do funcionamento psicológico do paciente, existe um risco maior de aplicarmos técnicas de forma prematura ou pouco conectada com os mecanismos que realmente mantêm o problema. Uma forma útil de entender esse processo é pensar que o raciocínio clínico na terapia cognitivo-comportamental acontece em diferentes níveis de compreensão do caso. Primeiro, identificamos o problema apresentado pelo paciente, por exemplo, ansiedade social, compulsão alimentar, procrastinação ou dificuldades em relacionamentos. Esse é o nível que está acontecendo, mas ainda não explica por que o problema está acontecendo, percebe? Em um segundo nível, então, buscamos compreender os padrões de pensamento, emoção e comportamento que mantêm o problema no dia a dia.
Aqui, começamos a identificar pensamentos automáticos recorrentes, emoções predominantes, comportamentos de evitação ou padrões de enfrentamento. Em um terceiro nível, investigamos os significados mais profundos que organizam esses padrões, como crenças intermediárias e crenças centrais. E só depois disso, chegamos ao quarto nível, que é a escolha das estratégias de intervenção. Quando tentamos intervir antes de compreender esses níveis, aumenta muito o risco de aplicar uma técnica correta, mas no alvo errado do problema. Além disso, também é útil compreender que o processo terapêutico em TCC costuma ser organizado em 3 momentos principais: a fase inicial, a fase intermediária e a fase final. Cada uma dessas fases tem objetivos clínicos diferentes e, consequentemente, tipos diferentes de intervenção. Na fase inicial, que costuma envolver as primeiras sessões, o objetivo principal é construir as bases para que a terapia funcione bem. Isso inclui estabelecer a aliança terapêutica, avaliar o problema trazido pelo paciente, levantar informações importantes sobre seu funcionamento psicológico, apresentar o modelo cognitivo, realizar psicoeducação e começar a definir metas terapêuticas. Dependendo das necessidades do paciente, também podem ser utilizadas intervenções iniciais voltadas para regulação emocional, aumento de motivação, ativação comportamental ou identificação de pensamentos automáticos. Percebe que, mesmo nesse momento inicial, já estamos intervindo, mas de uma forma compatível com o estágio do processo terapêutico? Na fase intermediária da terapia, o foco passa a ser trabalhar de forma mais direta com os padrões que sustentam o funcionamento psicológico do paciente. Isso inclui intervenções voltadas para crenças intermediárias e crenças centrais. Nessa fase, também costumamos fortalecer habilidades importantes como regulação emocional, resolução de problemas, desenvolvimento de recursos pessoais e senso de autoeficácia. Por fim, temos a fase final da terapia. O objetivo principal aqui é consolidar as mudanças que foram construídas ao longo do processo. Isso envolve reforçar as estratégias que o paciente aprendeu, validar os ganhos alcançados, ajudar a generalizar essas mudanças para diferentes contextos da vida e trabalhar prevenção de recaídas. Também é o momento de preparar o paciente para o término da terapia, fortalecendo sua autonomia para continuar utilizando os recursos desenvolvidos durante o processo terapêutico. Quando compreendemos essas diferentes fases da terapia, fica mais claro que nem toda intervenção precisa acontecer imediatamente. Cada intervenção tem um momento mais adequado dentro do processo clínico. Por isso, uma competência importante no desenvolvimento do terapeuta é aprender a regular a própria ansiedade de intervir rapidamente. Porque, muitas vezes, o impulso de oferecer soluções imediatas não vem apenas do paciente, ele vem também do próprio terapeuta. Queremos ajudar, queremos produzir mudança e queremos sentir que estamos sendo úteis no processo terapêutico. Mas, paradoxalmente, intervir cedo demais pode enfraquecer a qualidade do tratamento, justamente porque ainda não compreendemos completamente o funcionamento do caso. Na prática da terapia cognitivo-comportamental, uma boa intervenção não depende apenas da técnica escolhida. Ela depende de 3 elementos fundamentais: compreender o padrão de funcionamento do paciente, identificar os mecanismos que mantêm o problema e então escolher intervenções que atuem diretamente nesses mecanismos. Quando isso acontece, a intervenção deixa de ser apenas uma tentativa de mudança e passa a ser uma estratégia clínica fundamentada no raciocínio terapêutico. E isso também ajuda a alinhar expectativas com o próprio paciente. Em vez de transmitir a ideia de que a terapia precisa gerar mudanças imediatas, o terapeuta pode explicar que o processo envolve 2 etapas complementares. Primeiro, compreender profundamente o funcionamento do problema, depois intervir de forma direcionada para modificar esse funcionamento. E muitas das transformações mais consistentes na terapia acontecem justamente porque a intervenção foi feita no timing ideal. Ser um terapeuta competente não significa apenas dominar técnicas, significa desenvolver a capacidade de pensar clinicamente antes de agir tecnicamente. E se esse tema fez sentido para você ou trouxe alguma reflexão sobre a sua prática clínica, me conta aqui nos comentários. Eu vou adorar saber como esse tema dialoga com a sua jornada. Cada vídeo aqui é um convite para aprendermos, refletirmos e evoluirmos juntas. Até mais!